Zumbido, misofonia e hiperacusia. São nomes complicados, né? Mas são cada vez mais aumenta os casos de pessoas, principalmente jovens, que recorrem aos consultórios médicos com esses problemas. Para entender por que os problemas relacionados à audição têm aumentado entre a população jovem e saber o que é e quais os sintomas do zumbido, misofonia e hiperacusia, eu recebo o otorrinolaringologista Marcelo Souza e o fonoaudiólogo Júlio Caires. Eles vão nos explicar direitinho quais são esses problemas e por que eles têm atingido, né, como a gente acabou de dizer, mais os jovens. Tratamentos, causas, tudo isso. E você já sabe, nesta segunda-feira, especialmente, a gente está ao vivo. Você pode participar mandando sua pergunta para o Dr. Marcelo, para o Júlio, aqui tirando a sua dúvida pelo telefone 3209-3301 ou pelo WhatsApp 984029756. Eles vão daqui a pouquinho responder suas perguntas. Tudo bom, né, queridos? Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Tudo ótimo. Nós que agradecemos. E aí, vamos começar explicando, então, cada um desses 3 casos que a gente disse, né? Zumbido, misofonia e hiperacusia. Zumbido a gente já imagina o que é, né? Acho que o zumbido é o mais famoso dos 3, né? Acho que o zumbido já é universalmente conhecido e quem não tem, talvez conhece alguém que tem. É verdade. Ou já teve, pelo menos uma vez na vida, Ou já teve. Né? Exatamente. Todo mundo já teve um zumbido na vida. Pode ser temporário, né? Mas, na verdade, o zumbido a gente chama de uma ilusão auditiva, né? Que não tem uma fonte externa que gera esse som. Então, ele é gerado dentro do ouvido, nas estruturas em volta do ouvido, ou no caminho, né, nos caminhos do nervo auditivo até o cérebro, né, onde a gente vai ter a codificação desse som. Então tem zumbido de vários tipos, intensidades e diferentes causas, enfim. É muito mais comum do que as pessoas imaginam. Na verdade, e cada vez mais. Talvez por esse mundo cada vez mais barulhento que a gente vive. É verdade. O estresse é um dos principais problemas do Marcelo. Com certeza. Que hoje em dia, em cidade grande... É, terrível, terrível. Vamos falar mais também ao longo. E os outros 2, a misofonia e a hiperacusia? Bom, a hiperacusia, na verdade, não quer dizer que a pessoa escuta demais. Mas é uma intolerância a sons, uma sensibilidade maior a uma determinada intensidade de sons que, na maioria das pessoas, não tem esse desconforto. E não é um som específico, está mais relacionado à intensidade. Já a misofonia, talvez seja um termo mais novo e que está começando agora a se falar cada vez mais, ele sim é um desconforto pessoal ali de uma pessoa a um som muito específico. Não tem a ver com a intensidade desse som. Então é um desconforto, vamos dizer assim, uma reação exagerada a um determinado som, de até raiva, né? Uma irritabilidade muito grande. Uma irritabilidade muito grande, a um som que pode ser até muito baixo, na verdade, e que a grande maioria das pessoas não tem essa reação, né? E que para aquela pessoa é um grande problema. Esses 2 que você citou aí por último, exceto o zumbido, é genético? A pessoa nasce com ele ou se desenvolve também ao longo da vida por alguns outros motivos? Na verdade, nós vamos falar aqui dos problemas de ouvido da juventude, né? Eles não são particularmente dos jovens, né? Em qualquer idade. O zumbido, principalmente, é mais comum na pessoa mais idosa. Mas não existe, então, são coisas relativamente novas e que ainda não tem causa bem definida. Mas não tem a ver com a hereditariedade. Na verdade, não se sabe ao certo. Talvez tenha relação muito com a coisa individual e também com isso que nós falamos, desse mundo de estresse e Verdade. correria, né? Verdade. Júlio, a pessoa que tem, por exemplo, eu tenho um pouco de irritação com som alto, por exemplo, está assistindo televisão, eu falo, meu bem, abaixa a televisão. Sim. Aí abaixa a televisão, abaixa mais, mas eu não estou escutando direito, e a televisão para mim está alta. Certo.
música, mexo com música, trabalho com música há muitos anos, não sei. O músico que tem um ouvido mais apurado, ouve, talvez assim, digamos, não é que é melhor, mas ele tem uma sensibilidade a mais. Sim. Isso tem a ver ou poderia ser uma hiperacusia? O que É interessante define a gente isso? colocar que som é um dado muito subjetivo, ele é muito pessoal. Então, o som que me incomoda não te incomoda e vice-versa, a gente tem uma série de fatores emocionais que vão determinar a nossa tolerância a esses tipos de situação. Televisão, música alta, ou um cachorro latindo na rua, que seja. Então, o som, ele manifesta em nós, inclusive, sensações de memória, né, sensações que nós vivemos. Então, tem uma diversidade muito grande para a gente poder dizer se é. E aí que entra a dificuldade do diagnóstico. O que é uma hipersensibilidade? Né? Como que nós vamos determinar esse limite? Não é fácil, né? Tem que ter uma investigação e o médico otorrino vai realmente trabalhar em cima disso. Mas, de certa forma, Márcio, de forma geral, né, de comum acordo, a gente tem sim níveis de intensidade sonora que a população vai ser mais tolerante, né, como por exemplo com a televisão em casa, a gente espera que seja tolerante até certo nível, mas é muito pessoal e até do seu estado emocional naquele dia, do que você trabalhou naquele dia, e você chega em casa e fala, hoje eu não quero ouvir nem a televisão. Né? Então, não necessariamente, acho que o Dr. Marcelo pode confirmar isso até melhor, que seja uma hiperacusia. Você falou do ouvido do músico. Realmente o ouvido do músico ele é um pouco mais seletivo, porque ele é mais treinado, ele é mais habituado à distinção de timbres, etc. Então acaba tendo uma habilidade, eu diria mais uma habilidade do que propriamente uma super audição, né? Não é, doutor Marcelo? Exato, Mas isso não significa que uma pessoa que trabalha com som, com áudio, com música, que ele vá desenvolver necessariamente uma irritabilidade ou que ele vai ser uma pessoa especial em relação ao som. Né? Eu acho que isso parte muito mais do lado pessoal, emocional, do que propriamente a profissão dele. Verdade. Bom, a gente começou o programa falando especificamente dos jovens, a gente vai abranger aqui para todos nós, porque afinal de contas, eu sou jovem há mais tempo, como eu ouvi uma vez essa frase, achei ótima. Tá certo, é boa. Eu sou jovem há mais tempo, né? Então, jovens há menos tempo e eu há mais tempo. Também queremos aprender e nos incluir aqui, Claro. né, doutor Marcelo? Mas por que os jovens estão apresentando mais problemas auditivos que antes? Ou se eles estão procurando mais, talvez, né, uma ajuda? Realmente Na verdade, aumentou muito o problema nessa faixa etária, né? E o grande culpado disso são a facilidade hoje da música, né? Do MP3, que antes tinham O fonezinho está lá o tempo todo no ouvido, ouvindo o música. aparelho próprio, mas hoje não, hoje é no telefone de cada um. Tem um monte de... na verdade, talvez seja mais um aparelho de música que propriamente o telefone, né? É verdade. Essa facilidade. E, lógico, é a intensidade alta mesmo, né? Lógico que, como eu disse, não é só o mundo barulhento. Que, lógico, realmente isso acontece, mas não trânsito, nem tudo mais. Mas o principal é a música, né? É o hábito de usar o fone de ouvido várias horas por dia num som. É isso que eu ia dizer, que o tempo de exposição ao som aumentou. Isso, é. Porque antes, para você escutar a música que você queria, você ouvia no carro ou em Exato. casa, então você tinha momentos mais determinados. Hoje você pode ouvir música o dia inteiro, se você quiser. O som está portátil, ele Tá vai portátil. aonde que... E você controla na sua intensidade. Então Exato. isso gera também uma falta de limite, né? Exato. Uma dificuldade, na verdade, de limite, que é o grande fator de risco de perda de audição, que é justamente você ter um tempo prolongado a uma intensidade elevada. E Então as isso é um pessoas fator vão... de risco. E às vezes as pessoas vão aos pouquinhos, né, aumentando a intensidade e não vão percebendo, né? Aquela história do sapo, né? Coloca o sapo na água morna, vai esquentando a água, ele não pula porque ele não percebe que a água está esquentando e aí é um perigo realmente. Eu acho que é toda essa tecnologia que a juventude utiliza ainda mais do que nós que estamos jovens há mais tempo, ela atrapalha muito, porque ele está dentro do ônibus, no metrô, no carro, e ele está correndo Isso. o tempo todo com o fonezinho ali, às vezes não percebe que a música está mais alta do que necessariamente deveria ser, né? Bom, tem já uma pergunta aqui, que eu acho interessante, até a Sônia diz, olá, tenho 64 anos, gostaria de saber se o zumbido está relacionado à hipertensão ou colesterol alto. Beijo, Sônia. Quando você mandar seu WhatsApp, mande que cidade você está falando, tá bom? Beijo.
E desculpa, pelo prefixo é Rio de Janeiro, mas não falou a cidade. Mas são algumas das causas, né, do zumbido. Então a gente costumo falar para os pacientes o seguinte, que tudo que faz mal para o coração faz mal para o ouvido. Seja a hipertensão, que é um dos piores, né? Acomete vários órgãos, né? E a gente fala do colesterol, então os problemas das gorduras do sangue. O ouvido tem uma sensibilidade muito grande à má circulação, ele sofre muito com a má circulação. Olha, interessante. Diferente do coração, que quando entope uma artéria, as outras suprem, né? O ouvido não. Ele tem uma arterinha lá para ele que, se o sangue não estiver bom, funcionando normalmente, bem oxigenado, bem fluido, né? Diferente do que o colesterol alto faz, né? Que deixa ele mais viscoso, então ele vai se oxigenar menos, então faz mal para o ouvido. Seja para problemas do zumbido, que é uma das causas, ou seja para tonturas, que é outro assunto, mas... Da labirintite? Da tal labirintite, né? Então, com certeza, a hipertensão e o colesterol alto é uma das investigações que a gente faz, que tem que ser controlado para tratar o zumbido. É a Sônia de Magé, Rio de Janeiro. Ela já respondeu. Como é que o WhatsApp é bom por isso, né? Uma rapidez. Rápido. Beijo, Sônia. Cheguei do Rio ontem, viu? Passei na porta da sua casa. Um beijo para você. E que trânsito, gente, que trânsito. E olha, não tem uma notícia boa não, viu? As obras das Olimpíadas estão muito atrasadas. Muito atrasadas. O povo vai ter que correr muito, investir muito dinheiro, porque faltam 3 meses e está faltando muita coisa. Mas não é o nosso assunto hoje. Feche os seus ouvidos para ouvir essa notícia. Bom, tem mais um aqui sobre o zumbido, doutor Marcelo e Júlio. Olá, sinto zumbido no ouvido constantemente. É o Antônio de Sabará, aqui pertinho de nós, Minas Gerais. Beijos, Antônio. E aí, constantemente é insuportável, né? Pois é, o zumbido, a maioria das pessoas que se queixam do zumbido, quando a gente vai conversar e eles falam, olha, eu escuto o zumbido na hora que eu vou dormir. Quer dizer, é o silêncio. No dia a dia, na rua, os sons ambientes acabam que camuflam o zumbido. Então ele não consegue escutar, porque na verdade ele é baixo. Mas na hora do silêncio total só está lá. Na hora de dormir, né? Está o barulhinho lá onde ele vai prestar mais atenção. Lógico que tem casos onde o zumbido pode ser mais alto e a pessoa percebê-lo o dia inteiro. E cada caso é um caso. Como nós falamos, tem tantas causas, né? Então depende da idade do Antônio. Às vezes ele já está numa idade que já tem alguma perda de audição da idade, é tão comum no idoso, então já pode ser motivo para ter zumbido. E todos esses fatores, pressão alta, colesterol alto, então tudo isso pode ser a causa do zumbido dele. E a forma que ele vai perceber o zumbido pode ser que ele percebe o tempo todo e ele dá muita atenção ao zumbido dele. Então tem pessoas que a gente pergunta, ele diz, eu tenho, mas nem era queixa, quer dizer, mas eu não ligo para ele. Ele está lá, mas eu não presto atenção. Se habituou. Se habituou ao zumbido. Então é uma sensação, uma reação individual também ao zumbido. Tem pessoas que, por vários motivos, vão prestar mais atenção no zumbido. É interessante a gente comentar que zumbido, a gente faz uma associação isso dentro da clínica, que zumbido é como uma febre. Ele não é propriamente um problema, ele é um sintoma. Então ele está sendo desencadeado por alguma coisa. Então se a pessoa manifesta zumbido, ainda mais um zumbido constante, é interessante se procurar, né, investigar essa causa, porque, como a doutora Marcela falou, pode estar associado a uma perda de audição, pode estar associado a uma alteração metabólica, a um diabetes. Enfim, se nós formos falar de causas de zumbido, nós vamos ter um mês aqui de programa, porque são mais, que eu me lembre, mais de 600 causas de zumbido. Então é tão vasto essa discussão sobre causa, que muitas vezes o otorrinolaringologista tem até dificuldade. Mas vai trabalhar em cima desse sintoma, e aí vem um nível de desconforto, como o Antônio está falando o dia inteiro. Eu imagino que ele sofra com isso, claro. Né? Isso afeta o dia a dia dele. Então eu acho que o interessante é não se deixar de procurar um especialista, né? No caso do otorrinolaringologista. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.